Meu nome é Lorena Frange Caldas. Eu me formei no ano de 99, então aí já tem um pouco mais de 20 anos que eu me formei. Fiz minha primeira pós-graduação na área de neurologia. Eu acreditei que eu ia embarcar nessa área da neuro, mas acabou que o meu mestrado foi na área de odontologia. Ao longo do tempo, eu fui cada vez mais fazendo cursos na área de Pilates, RPG, de coluna vertebral, especialmente. Eu fui me dedicando mais na área da coluna, e não tem como a gente estudar cervical sem relacionar a TM. Eu comecei a me dedicar ao estudo da TM, das articulações temporomandibulares, e tem uns 5 ou 6 anos que eu venho dedicando ao estudo da ATM, e também pelo meu mestrado em odontologia, que eu fiz em 2015, em ciências odontológicas integradas, também me obrigou a buscar bastante conhecimento nesta área. Estamos sempre aprendendo, porque DTM não é uma área simples, né? Não é uma área tão fácil, a gente tem que estar buscando sempre atualização, e vou tentar passar para vocês um pouco do meu conhecimento e trocar informações com vocês. Vamos ver se vocês estão enxergando a minha tela, se está aparecendo para vocês a apresentação já. Brenda, pode me dar um feedback? Espera aí que eu dei aqui um start. Sim, tá ótimo. Tá bom, então. Então, nosso tema é fisioterapia nas disfunções temporomandibulares. O que são essas disfunções, né? Então, nós vamos estudar os problemas que estão relacionados com a ATM. Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender o que é a ATM, articulação temporomandibular. Na faculdade, acaba aqui passando muito por cima deste tema, né? Desde a minha época de formanda, eu vejo como fui professora da Unic na área de fisioterapia, no curso de fisioterapia, durante quase 14 anos, e nesse tempo todo, eu percebi que também era uma dificuldade dos alunos, até porque o tempo era muito curto para a gente aprofundar nessa área da articulação temporomandibular. Então, acabamos que estudamos, desde lá da minha época, superficialmente, os músculos da face, e a gente se acomodou, e quando vem esses pacientes de ATM, dá um medo, né? O que eu faço com ele agora? Como que eu vou tratar? Não é um bicho de 7 cabeças, então é uma coisa que a gente pode aí aproveitar um nicho do mercado, tá? Tem pacientes para isso, tem muitos pacientes que a gente não está sabendo, na verdade, explorar esses atendimentos, não estamos sabendo aproveitar mais esse nicho do mercado. Então, vamos rapidamente resumir a parte anatômica, tá? Para a gente tentar focar um pouco mais na patologia. A articulação temporomandibular é a principal ligação aí entre o crânio e a mandíbula. Então, ela é essa articulaçãozinha aqui, pequenininha, próximo ao ouvido, tá? Ao meato acústico, e ela faz uma ligação aí entre o crânio e a mandíbula. Lembrando que a mandíbula, é só essa parte aqui inferior, que tá colorida de verde. Então, nós temos o maxilar, que ele é superior, e a mandíbula inferiormente. Antigamente, nós chamávamos de maxilar superior e maxilar inferior. Isso não existe mais, essa nomenclatura. Então, hoje é só maxilar, que é a parte superior, que vai conectar todos os dentes da arcada superior, e nós temos a mandíbula, que faz parte daqui da região inferior, tá bom? Então, o que a articulação da ATM está unindo? Está unindo a mandíbula com o crânio. Então, nós temos aqui essa parte esverdeada, mostrando o que ela vai fazer essa união. Essa articulação aqui, que forma uma fossa, tá? E um côndilo, que é a articulação temporomandibular. Então, olha só, fica bem próximo ao orifício aqui do ouvido,
tá? Então, é um meato acústico. Então, nós temos a articulação bem aqui, um dedinho à frente do nosso ouvido, da nossa orelha. Nós temos aqui a junção aqui de dois ossos, então aqui do maxilar e do osso temporal, aonde vocês vão ver que tem o côndilo da mandíbula, tá? Então, da mandíbula, não é maxilar, desculpa. O côndilo da mandíbula com disco articular. Esse disco vai funcionar como um amortecedor e deslizante para o movimento, tá bom? Entre um osso e o outro osso. Então, aqui, entre a fossa e o côndilo. Então, é importante a gente saber que vai acontecer aqui um deslizamento, um movimento desse disco articular, que vai permitir a abertura, fechamento de boca, desvio lateral de boca. Nós vamos falar sobre o movimento daqui a pouquinho. Então, aqui, para ser mais específicos, deixa eu ir numa outra imagem primeiro, aí a gente volta nessa daqui, para ficar melhor para vocês entenderem. Só um momento. Essa imagem aqui. Então, aqui vocês vão ver ó, o côndilo, tá? Observando a articulação por dentro. Aí tem ligamentos, ligamento superior, ligamento inferior, o disco articular, que ele é como se fosse um menisco, tá? Como nós temos lá o menisco do joelho, é como se fosse um menisco, ele funciona como um meio de amortecer e também de ajudar o deslizamento desse côndilo. E aqui nós temos a fossa articular, como nós temos lá na nossa coxa femoral a fossa do acetábulo, com o encaixe da cabeça do fêmur, aqui nós temos a fossa articular com o côndilo mandibular, tá? Então, voltando aqui no nosso outro slide, essa articulação é uma articulação sinovial, ela é composta pela fossa mandibular do osso temporal, superiormente, que vai se articular com o côndilo da mandíbula inferiormente, tá? Então, em azul aqui nessa linha, é a superfície do côndilo da mandíbula, e essa linha em vermelho é a superfície da fossa mandibular, que é, na verdade, no osso temporal. Sistema mastigatório. Então, o sistema mastigatório, ele é responsável pelas funções de sucção, mastigação, deglutição, respiração e fala. A articulação temporomandibular, junto com a mandíbula, maxila, dentes e todos esses músculos mastigatórios, nós vamos falar ainda sobre esses músculos, eles formam um complexo conhecido por oclusão dentária, tá? Então, nós precisamos saber que a ATM está totalmente relacionada ao sistema mastigatório. E que todo esse complexo que faz a mastigação, a deglutição, a respiração, a fala, né, a emissão da nossa voz, tudo é um conjunto só, que é a união de vários ossos, né, mandíbula, maxilas, dentes também, e músculos e ligamentos que vão fazer a oclusão dentária. Então, aqui nós já mostramos, aqui mostrando alguns músculos importantes para a função da ATM, o disco articular, cabeça aqui da mandíbula, que é o côndilo, tá? A cabeça da mandíbula nada mais é do que o côndilo. Aí tem a cápsula articular e os músculos envolvidos. A gente vai falar sobre esses músculos daqui a pouquinho. Quais são as estruturas envolvidas? Nós temos a mandíbula, maxila e dentes. Lembra que a mandíbula é a parte inferior, maxilar superior e todos os dentes. Periodonto, que é o aparelho de inserção dos dentes. Então, é como se fosse aqueles orifícios que tem aqui na parte óssea, que vai encaixar todos os dentes. Articulação temporomandibular. Então, é outra estrutura que vai participar de todo esse complexo mastigatório. Músculos elevadores e abaixadores da mandíbula.
Musculatura supraioídea ou ióidea, nós vamos falar sobre ela também daqui a pouco. Língua também faz parte para a nossa mastigação, alimentação, fala, né? Então a língua está envolvida. Inervação, irrigação sanguínea, drenagem linfática, de todas essas estruturas. Então, todas as estruturas vão receber irrigação sanguínea, inervação e todo um complexo para fazer esse movimento oral, né? Esse movimento da boca. Então, vamos falar um pouquinho sobre os ossos envolvidos na TM. Então, todos os ossos do crânio não deixam de estar envolvidos, tá? Inclusive, as vértebras cervicais vão estar correlacionadas, mas especialmente o osso temporal, zigomático, que está aqui articulando, né, com o osso temporal, mandíbula e maxila, desculpa, fugiu. Aqui, mandíbula embaixo e maxilar em cima. Os dentes também estão totalmente envolvidos, a ausência de um dente torto, desalinhado, tudo pode interferir, tá? Na posição e no movimento, na mobilização dessa articulação temporomandibular. Então, aqui é a mandíbula, só para recapitular, nós temos o processo condilar, que é o côndilo, aqui é bem a região da cabeça da mandíbula, tá? Tem processo coronoide, que é importante, ramo da mandíbula, que é essa altura lateral aqui da mandíbula, o corpo dela, e outras estruturas anatômicas também são importantes. Vamos recapitular mais os pontos principais. O osso temporal e zigomático também tem relação. Aqui no osso temporal é onde vai ter o encaixe articular, né? Nós já falamos disso. O osso zigomático, ele está aqui próximo, se unindo ao temporal, então a má movimentação dessa articulação vai afetar a posição desses ossos. O zigomático pode ser um pouquinho projetado para frente anteriormente ou não, de acordo com a posição ou a disfunção temporomandibular, tá? Então é importante a gente saber disso. E o osso temporal, que faz parte dessa articulação, mas ele também recebe aqui inserção de músculos, como, por exemplo, o músculo temporal, que quando existe uma disfunção, e ele recebe bastante tensão muscular, tá? Que vai até promover algumas dores, não só orofaciais, mas dores de cabeça, cefaleias. O que é mais importante a gente saber da parte óssea? Então, esfenoide, maxilar. Então, todos esses ossos estão relacionados de alguma forma com a ATM. Mas nós sabemos que a ATM em si está envolvendo duas estruturas ósseas do crânio, que é o osso temporal e o osso mandibular, a mandíbula, tá? Então, o envolvimento é dessas duas diretamente, mas indiretamente todos os outros ossos são importantes. Osso ióide ou ioídeo, o que é importante a gente saber? Então, quem que é esse osso? Aquele osso lá do gogó, do pescoço, né? Esse osso ióide ou ioídeo, nós acabamos que movimentando ele, de certa forma, para a deglutição, para, por exemplo, quando a gente engole aqui a saliva, vocês podem sentir a proeminência desse osso ioídeo e músculos que se inserem acima ou abaixo desse osso vão interferir também aqui na ação da articulação temporomandibular. E a parte dos músculos? Quem são os músculos envolvidos? Então, nós temos, principalmente, tá? Tem muitos outros músculos envolvidos, mas principalmente o músculo temporal, masseter, então, o feixe profundo do masseter,
o temporal totalmente ligado, porque ele cobre bem a região da ATM, tá? Ele fica numa região bem sensível à ATM. Então, a tensão do músculo temporal vai promover dores local ou irradiada. É uma região também próxima ao ouvido, como nós falamos, ao meato acústico, então pode também causar dor de ouvido, a disfunção. Quando a ATM está fora de eixo, está um pouco deslocada, não está na sua posição ideal, não tem o seu espaço articular ideal, o que vai acontecer? Vai comprimir estruturas, aí pode comprimir e desgastar disco, comprimir ouvido, comprimir região inervada, e tudo isso vai gerar sintomas, tá? Músculos também importantes, pterigóideos, pterigóideo lateral e pterigóideo medial. Vejam que ele está bem próximo à região da TM, a pterigóideo lateral totalmente, diretamente relacionado. E nós temos aqui os músculos supra-ióideos e o infra-ióideos. Então, supra, que estão acima daquele ossinho lá do pescoço, né, na parte anterior aqui do pescoço. Esses músculos, tem alguns exemplos aqui, como o milo-ióideo, também o digástrico, estilo-ióideo. Então, nós temos aqui, logo abaixo do mento, da região maxilar, alguns músculos que são pequenos, mas bem profundos, e também têm ação sobre a mandíbula. Os infra-ióideos são os abaixo desse osso ioídeo, e aqui nós temos alguns que vão ficar sempre em tensão ou em retração quando a articulação da TM não está bem ajustada. Então, o que ela está bem ajustada? Ela está preservando o seu espaço articular normal, a sua posição normal, ela está preservando a hidratação e consistência do disco articular. Quando isso não acontece por algum ou outro motivo, os músculos vão entrar em tensão e retração e vão gerar dor. E os movimentos da TM? Quais são esses movimentos? A gente fala muito do abrir e fechar a boca, né? Que é o movimento mais comum, que a gente mais usa no dia a dia, o abrir e fechar a boca. Para abrir e fechar a boca, olha aqui a posição do nosso côndilo e do nosso disco articular, tá? Então, aqui, é bem a articulação da TM, a junção aqui da fossa mandibular com o côndilo mandibular. Nós temos em azulzinho aqui o disco articular, em volta à cápsula articular, e aqui precisa ter um espaço preservado, uma hidratação desse disco, uma consistência desse disco ideal. Aqui a boca está um pouquinho aberta, ó, os dentes estão levemente entreabertos, e aí o que acontece? Vocês já percebem um pequeno deslocamento do disco. E quando a boca, a mandíbula amplamente aberta, quando chega na sua amplitude máxima, então nós temos aí um deslocamento, ó, um deslizamento maior do disco articular. Os movimentos que nós temos da boca, quais são eles? Da TM. Abrir e fechar a boca. Abrir e fechar a boca. Quando eu levo a boca para frente e para trás, tá? Então, aqui para frente e para trás. E quando eu levo ela para a lateral direita ou para a lateral esquerda. Então, é o desvio lateral. Desvio lateral direito, desvio lateral esquerdo, tá? Então, esses movimentos nós vamos chamar aqui. Quando a boca faz o movimento para frente, protusão. Quando ele vai para trás, retração. Então, aqui uma setinha, fazendo a protusão, levando a boca para frente, retração para trás.
elevação e depressão. Elevação e depressão o quê? Da mandíbula, tá? Então, do osso mandibular, que é um movimento também de abrir e fechar a boca, que é o que nós falamos aqui. Abrir e fechar, então, elevação e depressão mandibular. Aqui, protusão, retração, e nós temos também o desvio lateral direito e desvio lateral esquerdo. Então, são esses os movimentos. E os músculos envolvidos na protusão, pterigóideos, na retração, temporal masseter, ioídeo, aqui é o gênio ioídeo, de gástrico, então aqueles músculos aqui embaixo do mento, do pescoço. Elevação, músculo temporal, masseter, aqui da bochecha, pterigóide medial. E os que vão fazer a depressão, né, que é a abertura da boca, pterigóide lateral, a própria gravidade já auxilia, tá? E o supra-ioídeo, ou supra-ioide, que também está aqui acima do osso ioide e vai colaborar também com esse movimento. Então, os músculos envolvidos, quando eu perco, por exemplo, a capacidade de depressão, de abertura da boca, eu tenho esses músculos aqui em maior retração. Então, quando eu tenho uma dificuldade em fazer a protusão ou uma dificuldade em fazer a retração, eu sei que esses grupos musculares estão encurtados, impossibilitando a protusão ou a retração muscular, ou a retração mandibular. E as disfunções temporomandibulares. Então, até agora nós falamos do aspecto normal, fisiológico, né? Da mandíbula, do maxilar, do osso temporal, da articulação da TM, o seu disco, o seu espaçamento. Então, nós falamos da normalidade. O que é a anormalidade? A disfunção é quando eu tenho a dor e ou a mobilidade comprometida, né, da TM e dos músculos ao redor da TM. Então, se eu tenho dor e ou, né, mobilidade comprometida dessa articulação e tensão desses músculos ao redor, então eu tenho uma disfunção temporomandibular. Então, vamos falar um pouquinho sobre os estudos epidemiológicos, que eles mostram que até 75% dos adultos têm pelo menos um mínimo sinal de disfunção temporomandibular. Então, isso é muito alto, gente. A gente está falando de bem mais da metade da população adulta. Ó. 75% dos adultos têm, no mínimo, um sinal de disfunção temporomandibular, enquanto que 1 de cada 3 adultos tem pelo menos um sintoma. Então, a disfunção temporomandibular tem uma tendência a aumentar desde a adolescência até a idade adulto, jovem, e diminuir depois dos 45 anos de idade. Por que que tem uma tendência a diminuir depois dos 45 anos de idade? Vocês fazem ideia? Tem muitos estudos que vão fazer algumas correlações desses fatores, tá? Mas não é nada comprovado cientificamente, mas eles correlacionam alguns fatores. Por exemplo, a diminuição do tônus muscular ao decorrer da idade, né, do início do envelhecimento, então tem uma redução do tônus muscular, então diminui a tensão muscular. Outro fator, começamos a ter um pouco mais de frouxidão ligamentar a partir de iniciar um processo de envelhecimento. Então, tudo isso é mais difícil de acontecer na fase adulto jovem. E depois dos 45 anos, isso começa a diminuir, a tensão começa a diminuir, e também é correlacionado o fator produtivo. Os anos que um adulto mais produz, falando funcionalmente, falando do seu trabalho, profissão, carreira, é ali entre 20 e 25 anos até 45 anos. É a sua idade de máxima produção, de produtividade. E também é a idade, geralmente, que a pessoa se casa ou tem filhos, né? Nessa faixa etária. Isso tudo leva a um certo
estresse ou preocupações, ansiedades, e também pode relacionar isso à disfunção temporomandibular, tá? Então, são só fatores correlacionados, tá? Nenhum com comprovação certa, mas fatores correlacionados. O que se percebe é que na fase de adulto jovem, lá entre os 20 e 25 anos até os 45 anos, maior incidência de casos de pessoas com disfunção temporomandibular. É mais comum também nas mulheres do que nos homens, tá? Tem algumas coisas relacionadas em estudos dizendo sobre fatores hormonais, porque a mulher tem ela acaba tendo uma alteração hormonal ao decorrer dessa idade maior do que o do homem, né? Então, ela entra num processo de menopausa depois dos 40 anos, depende da mulher, né? Um pouco mais tarde, um pouco mais cedo, mas tem uma relação aí com alterações de níveis e taxas de hormônio. Isso vai influenciar também na tensão dos ligamentos, dessa articulação, e tudo isso pode também interferir nas mulheres apresentarem mais do que os homens, mas também tem o fator estresse, que a mulher assume, principalmente a mulher moderna, muitas funções ao mesmo tempo. A mulher tem que estudar, trabalhar fora, ajudar em casa financeiramente, a mulher cuida dos filhos, então hoje a mulher tem um papel muito mais complexo do que a mulher de antigamente. E isso gera maiores responsabilidades, tensões, estresse e também pode ser um fator de afetar mais mulheres do que homens, tá? Então, quais são os sinais aí, sintomas da disfunção temporomandibular? Cefaleias, que geralmente são frontais ou laterais, tá? Ali, principalmente na região temporal. Aquelas dores constantes, o tempo todo. Os olhos, tem muitos pacientes que vão relatar dor no fundo do olho. Não sei se vocês já ouviram essa queixa. Eu tenho uma dor no fundo do olho, atrás do olho. Eu já escutei alguns pacientes falando isso para mim, relatando que tem uma dor no fundo do olho. Essa dor no fundo do olho, ela pode estar relacionada à disfunção temporomandibular. É uma região próxima à TM, músculos próximos tensionando e pode ter relação. Então, fique atento a essas queixas do paciente para você saber aonde agir, como tratar. Ouvido, dor no ouvido, zumbido, surdez temporária. Eu nunca fui surda, agora estou ficando. E alguns horários do dia eu fico, depois volta. Vertigem, que confunde com labirintite, mas não é labirintite. Então, no exame de labirintite não dá nada, mas aí a pessoa relata essas vertigens. Dente, é muito importante observar os sinais dos dentes, tá? Ranger dos dentes, estalar, quando abre e fecha a mandíbula, né? Aqueles estalidos e crepitação, mas também dor dentária inexplicável. Teve alguns pacientes que relatava dor bem pontual, assim, a dor no canino, a dor nos molares, então uma dor pontual, num dente específico. Vai para o dentista, chega lá, não tem nada, não tem cárie, não tem nada que justifique essa dor, por exemplo, nos molares, ou essa dor nos caninos, não tem nada justificando. Aí temos uma suspeita de disfunção temporomandibular. O apertamento daquela articulação, tá? O estreitamento daquela articulação, ou essa disfunção temporomandibular está comprimindo estruturas que vão levar a irradiação de dor para aquele dente específico. Então, primeira coisa, dor de dente, vai no dentista, vai no profissional dentista. Não tem nada correlacionado a esse dente, então suspeita-se de disfunção temporomandibular. O pescoço está totalmente envolvido. Às vezes a pessoa tem torcicolos constante, dores no pescoço, pontos dolorosos específicos no pescoço, muito comum aqui na musculatura inferior aqui do mento, tá? E também
dores ali, não só na cervical, mas na região dorsal, a nível ali da escápula, da região escapular. Também é para se suspeitar de disfunção temporomandibular. A nível ali da mandíbula, pode ter limitação da amplitude da boca, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Dores faciais, tá? Dores distribuídas em todo o rosto, ou até edemas faciais. Eu acordo com o rosto inchado. Depois, ao longo do dia, vai melhorando, mas ao acordar, eu fico com o rosto inchado. Então, pode desconfiar também de disfunção temporomandibular. Dor à palpação. Então, tudo isso são sinais e sintomas. A contratura muscular facial, assim como o edema facial, tá? Então, tudo isso, ó, causando ali um apertamento na articulação temporomandibular, promovendo ali uma compressão do disco articular, levando a uma desidratação desse disco. Esse apertamento, essa tensão muscular, vai levar ainda mais ao estreitamento aqui da linha articular, do espaço articular e compressão dos nervos, que vão levar também aí a dores irradiadas. E o bruxismo? Então, o bruxismo, ele está relacionado aí a um sintoma, a um sinal e sintoma relacionado à boca e à cavidade oral. O bruxismo, ele é de apertamento dos dentes, né? Então, os dentes em apertamento, pode ser de dia, pode ser à noite, é mais comum ao dormir, tá? O bruxismo, esse apertamento, que ele é, além do apertamento, né, o ranger dos dentes. Então, aí nós temos com o ranger dos dentes, perde a ponta natural dos dentes, como os caninos, que devem ser mais pontudinhos um pouco. Quem perdeu a ponta dos caninos pode ter certeza que está fazendo algum tipo de apertamento à noite ou de dia, bruxismo. Eu pergunto sempre para o meu paciente, você range os dentes à noite para dormir? A maioria responde que não. Não, então deixa eu ver os seus dentes. Aí peço para ele cerrar os dentes, me mostrar. Quando eu olho, não tem nenhuma ponta de nenhum dente, tá como se ele fosse lixado. Isso o que é? O apertamento dental, é o bruxismo, pode estar fazendo bruxismo, né? Que além de apertar, faz o ranger dos dentes. Então, isso é importante a gente observar, não é só perguntar para o paciente, porque muitas vezes ele acha que não aperta, mas ele acorda com a boca mais tensa, dolorida, ou com face inchada, ou com a face dolorida, ou ele não percebe essa dor na face, ou ela é muito sutil, ele não consegue perceber que é uma tensão, mas você percebe pelo desgaste dentário, tá? Então, vamos mostrar aqui na imagem, aí eu volto aqui nesse slide para vocês, só um minuto. Então, aqui o bruxismo é uma desordem funcional que vai se caracterizar pelo ranger ou apertar dos dentes durante o sono, mas esse apertar, gente, não é só ao dormir, tá? Ele pode ser feito também durante o dia. Essa pressão pode provocar desgaste e até amolecimento dos dentes. Esse amolecimento vai até o dente cair. Em casos mais graves, pode ocorrer também problemas ósseos na gengiva e na articulação da ATM. Aqui, os efeitos do bruxismo, ó. Então, esse aqui é um dente normal, marcada dentária normal, e aqui com bruxismo, com ranger dos dentes. Ele fica como se tivesse lixado, ó, liso e sem pontas. Aqui a gente tem as pontas, tá? Então, aqui, ó, é mais fácil observar pelos caninos, que perde as pontas. Aquele todo lixado, principalmente a parte superior, você observa, mas a inferior também, tá? Então, o que vai acontecer aqui? A perda da estrutura do dente, tá? A perda de estrutura do dente, a retração gengival, a gengiva, ela retrai, tá? E tem o desgaste da altura do dente também. Então, você tem aí várias perdas nesse bruxismo.
Então, voltando aqui nesse slide, então, todos os sintomas relacionados à boca e à cavidade oral, inclui bruxismo, os apertamentos dos dentes, dores de dente, como eu falei para vocês, o paciente pode relatar dor de dente, CATM, dentes sensíveis, retrações gengivais, quando tem a gengiva muito retraída, curta, pode desconfiar também, dores de bochecha, na bochecha, né, e na gengiva. Tem gente que tem a gengiva sensível, dolorida, língua ardente, fala que tá a língua em queimação, estalitos ou crepitações, quando abre e fecha a boca, faz barulho, né? Desvios mandibulares, quando vai abrir a boca, ela desvia para a direita ou desvia para a esquerda, tá? E quando a pessoa tem dificuldade de encontrar uma posição confortável para morder, ela tem que ficar mudando o alimento para lá e para cá. Então, são todos sinais de ATM. Como que a gente identifica o bruxismo? Quando relata dor de ouvido, zumbido, dor de cabeça, estalos para mastigar, desgaste dentário e dificuldade ou cansaço para mastigar. Tem gente que tem preguiça de comer porque cansa, então pode desconfiar de bruxismo também. Então, nós temos aqui um termo que é utilizado, que é o deslocamento interno do disco, que é quando ele desloca a mais do que a amplitude que deveria deslocar. Isso vai acontecer quando os ligamentos estão frouxos, e aí a mandíbula vai produzir barulhos, estalos, principalmente na abertura e fechamento, tá? Pode ter uma origem de trauma, traumática, ou uma carga repetitiva da articulação, ou até uma frouxidão ligamentar, aí geneticamente falando, tá? Limitação de movimento. O que é o normal? O normal é abrir a boca até 3 dedos. 3 dedos de quem? Do fisioterapeuta? Não, 3 dedos do paciente. A mão dele é a referência para ele próprio, tá? Então, a estrutura do corpo dele, então usamos a mão dele como referência. Coloca 3 dedos, ele vai colocar 3 dedos na boca. Entrou bem os 3 dedos, encaixou com uma certa facilidade, né, entre aspas, folga, tranquilo, então eu tenho uma abertura da boca normal, tá? Se eu faço uma abertura maior do que isso, 4 dedos, 5 dedos, já tem sinal de lesão, de disfunção temporomandibular. Abertura de mais é lesão. Abertura de menos também é lesão. Só 2 dedos abrem. É lesão também. Vocês podem medir aí entre vocês, cada um medir a sua própria boca, né? Gel, álcool em gel antes e verifica qual que é a sua amplitude. Então, tem que caber um diâmetro aí de 3 dedos confortáveis. Esse é o normal. Então, nós falamos aí de vários sintomas, como dor orofacial, limitação de movimento, sons articulares, que são estalos, crepitação, surdez passageira, dor de ouvido, mialgia, desvios da linha média na abertura bucal. Então, quando você pede para o paciente se encerrar os dentes, o centro aqui da linha média dos dentes está desviado ou para a direita ou para a esquerda, assimetria facial, um lado mais alto, maior que o outro, zumbido no ouvido, vertigens, náuseas, dor para falar demais ou mastigar, quando eu tenho, por exemplo, falar muito, vai doer, ou quando eu mastigo muito, dói. Então, também são sintomatologia. Luxação condilar, o côndilo sai do lugar o tempo todo, né? O disco, ele passa da amplitude o tempo todo. Eu tenho ali cefaleia, dor de cabeça, alterações posturais, retificação da cervical, cervicalgias. São todos sintomas, sinais e sintomas que a gente tem que ficar de olho. Não quer dizer que toda cefaleia quer dizer que tem uma disfunção temporomandibular. Não é verdade, tá? Mas uma cefaleia eu posso desconfiar de disfunção. E aí eu tenho que fazer um questionário, vários testes, para eu saber qual é a causa dessa cefaleia, ou para saber realmente se, dentro da avaliação feita, corresponde à disfunção temporomandibular. A disfunção, ela é caracterizada quando 3 ou mais desses sinais e sintomas são diagnosticados. Então, se você que está ouvindo aí a minha palestra, você tem pelo menos 3 desses sintomas aqui,
Então, você pode desconfiar que tem uma disfunção temporomandibular, tá? Então, quando a gente tem pelo menos 3 desses sintomas, eu desconfio de disfunção. E o tratamento? Nós vamos falar rapidinho do tratamento, que o tratamento conservador, que é feito pelos dentistas, então os profissionais da odontologia, que nós temos que trabalhar sempre em comunicação com eles, são as placas oclusais, as placas para dormir, é importante, para dar aquele apoio e distanciamento entre uma arcada e outra, para não fazer aquela mordida e pressionar a articulação da ATM, então é importante, tá? Então tem que encaminhar para um profissional. Terapia medicamentosa não é a gente que faz, geralmente é o profissional médico ou até o odontólogo, mas nós somos a favor da terapia convencional e evitar os medicamentos, né? Tratamento fisioterapêutico. Existe, vou falar de todas as possibilidades que existe a eletrotermoterapia, que já foi muito utilizada, hoje é um pouco menos, mas ainda é utilizada. Ultrassom, TENS, a termoterapia, em geral se utiliza-se mais o calor do que o frio, por ser uma região muito sensível, mas não é muito utilizada porque a gente trabalha muito em cima aqui dos sintomas só, e não da causa em si, e o ideal é trabalhar em cima da causa. Para trabalhar em cima da causa, nós vamos trabalhar com reabilitação manual. Então, a cinesioterapia tem alguns exercícios indicados, eu não gosto muito, tá? Massoterapia, existe também possibilidade. A que eu uso mais como recurso é a terapia manual, utilizando o método RPG, Soyer, osteopatia, outras técnicas também, tá? Eu não sou osteopata, então a técnica que eu trabalhei durante esses anos para reabilitação da ATM sempre foi a RPG e o Soyer, que me facilitou muito a manualidade para poder trabalhar as alterações temporomandibulares. A acupuntura também é uma técnica, um recurso utilizado por vários profissionais com bons resultados. Então, algumas manobras de terapia manual. O objetivo principal da fisioterapia vai ser diminuir essa hiperatividade muscular, melhorar a posição condilar, a linha articular, o espaçamento articular, diminuir essa atividade parafuncional, conscientizar o paciente dos seus atos e melhorar a consciência corporal. O que seria conscientizar os pacientes dos seus atos? Paciente que gosta de morder caneta, tampinha de caneta. Isso são atividades parafuncionais que o paciente vai fazer o dia todo, repetitivamente, promovendo uma descarga articular na TM. Mascar chiclete, comer mastigando só de um lado, mastigar canudo, morder canudo, mania de morder objetos, roer unhas. Então, todos esses hábitos negativos vão contribuir para uma piora ou para uma disfunção temporomandibular. Não adianta só fazer a manobra lá da fisioterapia, da terapia manual, da Soyer, do RPG, e depois não trabalhar essas atividades parafuncionais durante o dia. Então, isso precisa ser evitado ao máximo para colaborar com o nosso tratamento. Então, aqui algumas manobras. Essas manobras que está aqui na foto são manobras relacionadas a RPG, que nós utilizamos, e também a terapia manual, tá? Não só a RPG, mas como a terapia manual em geral, elas utilizam manobra intraorais, colocando a mão dentro da boca. A gente utiliza a luva da forma mais higienizada, todo o procedimento possível, porém, só quero deixar bem claro que alguns países não é permitido. Isso é considerado uma invasão ao paciente, porque o fisioterapeuta em alguns países não pode utilizar essa invasão intraoral, tá? No nosso país é permitido, tá? Não tem nada que diga que não é permitido. Então, na nossa legislação é possível e nós podemos colocar o dedo dentro da boca, mas
temos que tomar cuidado com isso, porque não é qualquer país que aceita as manobras intraorais, tá? A vantagem de se trabalhar com a técnica Soyer é que ela trabalha toda da forma da parte externa da boca e não interna. E isso, dessa forma, posso trabalhar universalmente em qualquer país sem ter nenhuma restrição. Então, as manobras intraorais, elas são um pouco mais agressivas para o paciente tem um pouco de dificuldade para respirar, para deglutir nesse momento, então, assim, não é confortável, tá? Mas existem essas manobras e elas também funcionam. Lembrando que quando eu faço pela parte externa, é muito menos invasivo e mais sutil, mais suave para o paciente. Aqui fazendo um trabalho de isometria, mordendo, tá? Fazendo aqui um apoio na região do côndilo, enquanto eu faço um trabalho isométrico com mordida. Tratamento cirúrgico existe e muito, mas a cirurgia e a TM são procedimentos de exceção, tá? Não de eleição. Devemos evitá-las ao máximo, e sim, cada vez mais para o tratamento mais suave possível, menos agressivo possível. O tratamento manual e sutil, ele é sempre muito mais eficiente, tá? Então, essa é a minha opinião. Então, aqui eu tenho algumas referências bibliográficas, mas eu gostaria de falar para vocês que, claro, que é uma palestra, né? Não dá tempo da gente pontuar, assim, alguns detalhes, algumas coisas que eu gostaria aqui de ter tempo para passar para vocês, mas deixa eu voltar aqui para a nossa tela, aqui, pronto. Só que... Nós temos uma pergunta de uma aluna que fala assim: professora, quando o meu esposo vai se alimentar, a comida especificamente fica estralando o tempo todo, enquanto ele está se alimentando, pode ser classificado como bruxismo? Ele não sente dor. Tá. Para ser classificado como bruxismo, a gente precisa fazer outras avaliações, tá? Então, para bruxismo, por exemplo, um dos critérios principais é olhar o nivelamento dos dentes, se eles estão todos retos, alinhados, como se estivessem lixados. Aí, eu tenho uma possibilidade de bruxismo. Se ele tem todas as pontas dos dentes normais, é muito improvável que seja bruxismo, mas pode ser, sim, uma disfunção temporomandibular, tá? Pode ser uma DTM, sim, porque se tem estalitos, tem crepitações, é muito provável que tenha. Então, ela está falando que a ponta dos dentes estão normais, né? Então, provavelmente ele não tenha bruxismo, mas ele tenha disfunção temporomandibular, porque senão não estaria fazendo crepitação, tá? Até essa avaliação que a gente faz, eu uso 2 fichas. Por nada, Raquel. Eu uso 2 fichas. Uma, ela vai mais pelo caminho científico, que você é até bom a gente ter essa ficha, que ela é validada por vários estudos científicos, porque você vai tendo ali como dados de armazenamento no seu consultório. E depois você pode usar até para um estudo, tá? Mas você vai formando o seu banco de dados. Mas eu tenho outra ficha, que ela não é validada, mas ela é bem prática para o consultório, bem funcional, é um questionário aplicado ao paciente, e além do questionário, algumas coisas que a gente tem que observar. Essa ficha de avaliação, essas 2 fichas, claro que quando eu vou dar o curso, eu explico passo a passo dessa ficha, avalio junto os pacientes para vocês verem, mas eu já vou oferecer essas fichas para vocês no grupo. Assim que terminar minha palestra, eu coloco lá no grupo as 2 fichas, porque aí vocês podem imprimir e já ir utilizando com o paciente de vocês. E qualquer dúvida, pode me mandar, meu telefone está lá no grupo, me manda no privado, tenho dúvida dessa parte da ficha, e eu vou ajudando vocês. É importante que nós, profissionais, tivéssemos mais consciência de aplicar essas fichas em todos os pacientes, porque tem paciente que não vai chegar com dor na TM, não vai relatar nada, mas às vezes o problema dele na coluna tem relação com a TM, principalmente na região cervical. Muitas vezes ele tem uma disfunção da TM e nem se deu conta ainda, e se você consegue observar isso precocemente, você consegue tratar e evitar futuros problemas, tá? Então, seria muito interessante se todos nós, fisioterapeutas, aplicássemos essa ficha para todos os pacientes.
Então, eu vou disponibilizar essas 2 fichas para vocês, tá bom? Vou aproveitar agora o finalzinho, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar aí, mas aproveitar para falar que nós temos aí o nosso curso de disfunção temporomandibular, para o comecinho do mês que vem, a parte teórica é online e a prática é presencial. Para esse mês, vocês têm 10% de desconto, só para quem está participando do webinário, e lá a gente vai colocar em prática as manobras de terapia manual aplicada a disfunções temporomandibulares, e nós vamos detalhar a avaliação, a ficha de avaliação passo a passo, tá bom? Professora, muito obrigada, de verdade, foi uma aula muito maravilhosa. Eu acho que todo mundo fez o teste das mãos, né? Depois no grupo a gente conversa como que foi o nosso resultado. Nós queremos te agradecer por esse aprendizado, que foi muito bom. E olha, gostei demais. Muito obrigada, Brenda, obrigada a todos os alunos presentes, obrigada a todos os colegas que estão aqui comigo. Estou vendo aqui algumas carinhas. Denise já está aí, né, Denise? Obrigada a todos os participantes. E agora eu vou encerrar para dar espaço para o nosso colega, professor mestre, né, Richard Bitton, que está aí junto com a nossa colega Denise,